Aviso aos navegantes. Chegou a hora de cruzarmos o país visitando os museus. Ciência, história, moda, gastronomia, tecnologia, talento e imaginação. Apurem os sentidos. Guiar você por essas rotas fascinantes do conhecimento é a minha missão. No século XVI, o poeta inglês John Donne cunhou a famosa frase "Nenhum homem é uma ilha". Isso quer dizer que todo mundo precisa do outro para sobreviver. Todo grupo tem suas particularidades, uma língua própria, um jeito de se vestir, uma forma de se alimentar, uma maneira de reverenciar e de se comportar. Podemos dizer que a identidade de um povo é definida por seus hábitos e costumes. Em Blumenau, Santa Catarina, isso é fácil de ser notado. Blumenau encontra-se às margens do rio Itajaí-Açu. A cidade foi fundada pelo filósofo alemão Hermann Bruno Otto Blumenau, mais conhecido como Dr. Blumenau, que aportou por aqui em 1850 com outros poucos imigrantes alemães. Quase 150 anos depois, a influência germânica ainda pode ser notada no nome das ruas, na arquitetura das casas e na comida típica. Pensando em preservar essa identidade tão peculiar, o Museu de Hábitos e Costumes abriga um acervo que reconta os aspectos sociais e culturais de Blumenau nos séculos XIX e XX. Mas, antes de entrarmos para conhecer esse acervo, vamos conhecer rapidamente a história da casa que abriga o museu. A casa que abriga o Museu de Hábitos e Costumes foi edificada em 1898. Ela foi propriedade do comerciante, do cônsul Gustavo Zallinger, uma pessoa de expressão na comunidade blumenauense da época. Essa edificação, ela representa um modelo que passa a ser adotado na nossa Blumenau a partir dessa transição do século XIX para o XX, onde a parte do primeiro piso é casa de comércio e a do piso superior normalmente era a residência do proprietário. Quando o dono morreu, a casa teve vários usos, inclusive foi sede de banco. Hoje pertence à prefeitura e faz parte da Fundação Cultural de Blumenau. Quase todo o conteúdo do museu foi doado por Ellen Vollmer, uma espécie de guardiã da memória da cidade. Abrem-se as malas, abrem-se as memórias da cidade, abrem-se uma série de lembranças da população, de pessoas que doaram o acervo que representa este grande Museu de Hábitos e Costumes. E a grande mentora, a grande responsável por este acervo é a dona Ellen Vollmer. Filha de alemães, dona Ellen Vollmer tinha interesse em colecionar tudo que fizesse parte da cultura germânica. Quando criança, seu foco eram os brinquedos. Adulta, voltou sua atenção às indumentárias e acessórios. Assim, dona Ellen encheu 1, 2, 3, 75 malas, com peças que resgatam hábitos e costumes da sociedade blumenauense dos séculos XIX e XX. À medida que nós fomos abrindo as malas e foram aparecendo essa diversidade, foram mais de 6.000 peças, desde grampinhos de cabelo a sapatos, chapéus, vestidos. Eles já chegaram pré-arranjados, porque estavam com o nome do doador, o período, quem usou, em que momento. Além de ser um lugar de cultura e lazer para a comunidade, o museu também serve como um laboratório, onde pode-se pesquisar sobre moda, costumes ligados à higiene, beleza, receitas de época e outras temáticas. Esse aqui é um nicho mais recente aqui do Museu de Hábitos e Costumes. Ele veio aqui pra gente após a morte da dona Ellen Vollmer.
E isso mostra também um pouco da coleção exótica que ela tinha. Além de colecionar brinquedos, roupas, ela colecionava também ovos e ninhos de passarinho. Aqui a gente tem alguns ovos interessantes que a gente pode dar uma olhada, como por exemplo esses ovos pequenos aqui de coruja, anu. Temos também ovos maiores, como este aqui de cima, que é um ovo de avestruz. Vocês podem perceber aqui que nesses ovos tem a identificação que a Dona Ellen escrevia neles. E a gente fez o trabalho então de separar esses ovos e organizar eles da forma que vocês estão vendo agora. Próxima temática, casamento. Como toda década e toda época tem suas marcas, as suas características, podemos ver que esse vestido representa a década de 70, com tecidos fluidos. As moças já não usavam mais grinalda e véu, elas gostavam mais de usar coroas de flores, pois isso acabava trazendo uma sutileza para a festa de casamento. Essas caixinhas representam uma tradição curiosa do início do século XX. Quando chegava certo momento da festa, as madrinhas se reuniam com a noiva e os padrinhos com o noivo e presenteavam eles com essas caixinhas. Eles podiam escrever uma carta, podiam deixar um beijo no guardanapo, cortar uma mecha do cabelo, a surpresa que eles quisessem colocar atrás dessas caixinhas. Porém, elas só poderiam ser abertas quando um deles viesse a falecer. Então, essa era uma forma de sofrer o luto, mas ainda lembrar de um momento bonito que o casal teve. Nesse nicho aqui de vaidades e cabelo, nós passamos informações mais referentes a esse hábito da mulher cuidar do seu cabelo. Especificamente, essa máquina aqui ela é da década de 50 e ela era utilizada nos salões de beleza, que é uma máquina de ondular cabelos, o Babyliss de antigamente. No século XX, usavam métodos estranhos para cuidar da beleza feminina, como essas máscaras faciais ou essa máquina para depilação. E se o assunto é vaidade... Nós temos aqui 3 vitrines que contam um pouco da vaidade da mulher blumenauense, claro, seguindo a tendência europeia. Esse primeiro expositor que nós temos aqui, ele trata um pouco mais da questão da noite, de como a mulher se preparava antes de dormir. Vidros de talco, vidros de perfume, os acessórios, né? As escovas com pelo de Marta. Esse outro expositor aqui nos chama a atenção porque mostra um pouco do dia a dia, de como as mulheres na cidade se arrumavam para ir ao centro, por exemplo, num dia de semana. Nós temos peças aqui dos anos 30, 40 e 50. Muitas delas não eram nem fabricadas aqui, as mulheres ainda importavam, faziam suas viagens à Europa e aqui traziam. Esse outro tipo de chapéu pillbox é de um feltro construído e ele é uma réplica, né, do que foi ditado pela moda, pelo que a Jacqueline Kennedy, nos anos 60, né, proporcionou no mundo inteiro essa revolução no se fazer vestir, no modo de ser elegante. E esse último expositor que a gente tem aqui, nesse segmento, ele retrata um pouquinho mais dos anos 20. Final da Primeira Guerra Mundial, há um processo de militarização das roupas, onde a mulher corta os cabelos, são cabelos curtos, e usa roupa muito simples, né? Então, corte reto, traço reto, tecidos leves. E aqui a gente tem um reflexo também de que isso foi apresentado aqui na cidade de Blumenau. A gente consegue observar que essa mulher blumenauense que aqui morou e aqui vive, né, que é um reflexo da nossa mulher na cidade atual, é uma mulher que era antenada, que ela era principalmente ativa na sociedade, ela sempre pôde se pertencer na sociedade, né, se deixar a marca enquanto mulher. Aqui nós temos vestes de um típico homem da década de 40, de 50, com terno, colete, gravata, a calça. Nós temos essas navalhas que ajudavam nessa parte de fazer a barba, cortar o cabelo. Também temos um kit aqui de acessórios masculinos.
Esse outro adereço, ele era para deixar a gilete afiada, as lâminas, e esse outro pincelzinho, então, ele servia para poder polir as unhas. E aqui a gente pode perceber, então, que não eram somente as mulheres que tinham sua vaidade em dia, mas os homens também. Se a gente observar na história da moda, os homens sempre foram muito mais vaidosos do que as mulheres. A peruca surge com os homens, a maquiagem surge nos homens, o uso do salto alto surge nos homens, a ornamentação surge nos homens. O homem, até para provar a sua força e o seu empoderamento ao longo da história, sempre se ornamentava para mostrar que tinha, além de tudo, o poder perante aquela comunidade ou aquele grupo a que ele pertencia. Claro que, obviamente, com o passar dos anos, principalmente com a chegada da Revolução Industrial, isso ficou um pouco mais simples, digamos assim. Era um costume até os anos 40, 50 a utilização dos chapéus. E o homem blumenauense também acompanhou esses ditames da moda. Então a gente vê aqui chapéu coco, chapéu cartola, chapéu de feltro, chapelaria fabricada no início do século XIX, usadas aqui de uma maneira muito simples e cotidiana. É algo que era natural usar aqui na cidade de Blumenau. No segundo bloco, veremos outras vitrines curiosas da exposição Abriram-se as Malas. Mas antes, vamos conhecer uma sala inusitada da casa. Esse espaço era o cofre do Banco de Comércio de Blumenau. Como podemos visualizar, uma porta extremamente forte, larga, com todos os anéis para dar a segurança para a guarda do dinheiro, provavelmente de outros bens que a sociedade aqui depositava. E o cofre hoje tem outra função. Hoje, a Sala do Cofre exibe exposições de curta duração que apresentam itens de colecionadores da região. A exposição que está acontecendo agora no cofre, ela se chama Colecionismo e Moedas e ela representa um pouco da contextualização do ambiente, né, onde se encontram moedas de outras regiões do país, né, e de países vizinhos, então América Latina, algumas relacionadas à imigração alemã, então tem moedas europeias. Então é um espaço reservado para que as pessoas possam estar apresentando suas coleções particulares e dividindo um pouco das suas histórias e memórias. Então a gente trabalhou coleções de bonecas, que foi uma das maiores visitações que a gente teve aqui no espaço. Já tivemos de câmeras fotográficas, de tapeçaria. Daqui a pouco, além de ficar sabendo mais sobre a moda e costumes que marcaram Blumenau, vamos entrar no mundo divertido. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta ao Museu de Hábitos e Costumes, que fica em Blumenau, Santa Catarina. O museu preserva um acervo com mais de 5.000 peças, entre objetos, indumentárias e acessórios, que retratam a memória cultural e social da cidade nos séculos XIX e XX. 90% do acervo foi doado por Dona Ellen, filha de alemães que dedicou a vida a colecionar itens referentes à cultura germânica. Além do acervo da Dona Ellen, nós recebemos da comunidade que visita o museu e fica impressionada e aí se dá conta que também tem acervo nas suas residências. Eu incluiria uma das últimas doações que chegaram, bastante expressiva, da colunista social Neuzinha Mansky. Chegaram para nós traje social em número de 30 vestidos com os seus complementos. E por que Neuzinha? Por ser ela uma organizadora de uma festa
que envolvia a comunidade de Santa Catarina. Este tipo de material, esse acervo, é muito rico, pois além de estudar o estilista que criou a peça, temos também o modelo, o desenho da bordadura que envolve esses trajes, os complementos, como nós podemos ver aqui, o complemento da tiara que ela usava na cabeça, o calçado. Temos também um outro tipo de doação de pessoas que têm em suas casas, do seu tempo de criança, que são os brinquedos. Nós temos a oportunidade de mostrar aos nossos visitantes estes acervos, que permite também fazer uma analogia do passado presente, como as crianças brincavam. Esse maiô aqui ele é um maiô ali dos anos 20, os anos 30. Ele é um maiô de lã e anterior a esse estilo, a parte de cima desse maiô ela não era tão justa como vocês podem ver agora. Então isso mostra um pouco também da evolução dos maiôs. No final do século XIX, início do XX, os trajes de banho não se pareciam em nada com o que conhecemos hoje. Mas, nos anos 1940, a coisa começou a mudar. O primeiro biquíni foi inventado em 1946 pelo estilista francês Louis Réard. O estrondo foi tão grande que as mulheres demoraram para aceitá-lo. Atrizes como Marilyn Monroe e Brigitte Bardot foram uma das primeiras adeptas. No Brasil, o biquíni chegou no final dos anos 1950 e nunca mais perdeu seu lugar ao sol. Ao contrário do chapéu, que foi muito popular até o início do século XX, mas que hoje faz a cabeça de um número pequeno de mulheres. O chapéu ele começou a reinar lá no início do século XVII. As moças gostavam muito de usar e quanto mais exagerado o chapéu fosse, mais bonito ele era considerado. Mas lá em 1910 foi onde os chapéus começaram a diminuir de tamanho. Aqui nós temos chapéus um pouco menores, eles são da década de 40, 50, 60, representando um pouco desse universo. Chapéu, lenços, bolsas, o vasto acervo possibilita ao museu explorar o comportamento feminino de diversas maneiras, até mesmo na arte de bordar. A inspiração das mulheres, ela vinha especificamente das revistas de moda. Esta revista aqui, vocês podem notar que é uma revista de moda em alemão, que era comum, né, no século XX aqui em Blumenau. Nas casas menos privilegiadas, a mãe ficava incumbida de fazer as roupas da família. Era uma forma de ajudar a reduzir os gastos. E a costura era uma economia que acontecia na família, onde as mulheres compravam em peças grandes tecido, fazia-se o molde, poderia ser uma calça, uma camisa, um vestido. Você sabe o que é Kränzen? Era comum as mulheres, um dia da semana, se reunirem para conversar, tomar um chá. Essa tradição de encontro das mulheres, nós chamamos aqui na nossa região de Kränzen. Uma coroa, sentar ao redor. Esse espaço nós chamamos de espaço Ellenweger. E essa era uma mesa, como estava posta aqui, quando ela recebia suas amigas. Todo um contexto que você liga memória, história, pessoas, relações de amizades, enfim, é uma confraternização. Ya había estado en Blumenau hace 6 años atrás, pero solo había pasado. Entonces quería volver para conocerlo más y ver por qué tenía esta influencia alemana, por qué había acontecido acá. Por eso también vengo al museo para ver bien cómo es, de dónde surgió todo eso. Essa daqui é a minha sala favorita do museu.
casinha aqui, ela já é bem velhinha, ela já tem mais de 100 anos. Aqui temos bonecas de plástico, essas daqui também são de porcelana e elas eram para imitar as moças, como elas se vestiam. Elas têm um rosto até bem realista comparado com outras bonecas que temos aqui. E antigamente os brinquedos funcionavam para ensinar principalmente as meninas a lidarem com a rotina da casa. Então as meninas, elas também costuravam. E essa máquina, ela costura de verdade. E quem aqui gosta de jogo de tabuleiro? Eu. Vocês gostam? Aqui nós temos jogos de tabuleiro e também temos Lego, Playmobil. A ideia, na verdade, é transformar uma visitação lúdica, sadia, para que a criança possa compreender aquilo que ela está observando. Meu nome é Ellen. E sabe o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo bolo, com essas formas de bolo aqui. Vocês gostam de bolo de chocolate? Sim! É o meu favorito, eu adoro. A gente tem a parceria, né, e a gente consegue fazer com que eles frequentem o museu, que eles participem e eles tenham esse feeling para mais tarde eles poder também estar passando isso para os filhos deles, né, para perpetuar. A diversidade de acervos que nós temos no Museu de Hábitos e Costume nos permite, até para conhecimento do nosso visitante, do nosso blumenauense, criar a cada 6 meses uma exposição temporária. No caso, nós estamos com uma exposição que se intitula Noivas. São vários trajes de épocas diferentes que foram doados por pessoas da comunidade e é uma forma de refletirmos sobre o casamento. Também o quanto a moda, mesmo em relação ao traje da noiva, vem se modificando. O acervo do Museu de Hábitos e Costumes possibilita uma leitura da moda até a contemporaneidade, o que acaba atraindo muitos estudantes da universidade. Os nossos monitores, a grande maioria deles, são alunos do curso de moda da nossa universidade. E aqui nós temos uma amostra do trabalho desses acadêmicos, no caso um traje de noiva, um traje da década dos anos 70. E aí vem a pergunta, mas por que desenhar se nós já temos a tecnologia da informática? Porque ele, além de estar exercitando o trabalho manualmente, ele também capta aquilo que a fotografia ou um outro modo de fazer o registro não teria oportunidade de fazer o registro. É o caso de um rasgo ou de um remendo. Ele então faz a interferência nesses croquis. É uma oportunidade que ele tem para pôr em prática os conhecimentos que ele adquire teoricamente na universidade. Essa é a Sala Costume de Sonhar, que apresenta camas, banheiras, toalhas e outros objetos de um quarto do final do século XIX, começo do XX. E é aqui também que ficam expostas as famosas malas de Dona Ellen, onde estava guardada toda a coleção garimpada por anos. Imagina o trabalhão que deu para abrir essas malas e catalogar as peças. Mas o resultado vocês conferiram aqui no Conhecendo Museus. A história desse museu é muito interessante, né? Como o poder de uma senhora, né? Com o acúmulo de bens que ela foi fazendo no decorrer da vida dela e a disposição dela em doar, né? Então, isso também é muito interessante você ver como que uma pessoa determinada ela é capaz de impactar toda a memória de uma cidade, né? Todos esses objetos, quando colocados em um museu, ganham vida, ganham alma. Ao serem ordenados e cuidadosamente colocados em vitrines, nos dão a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre uma determinada época e nos trazem reflexões sobre os hábitos, os costumes e suas modificações ao longo dos tempos.
Visite o museu pessoalmente. Até a próxima!